Começa mais um 16mm e hoje é dia de falarmos dos melhores filmes de 2019. Hoje voltando pro cenário antigo pra gente caber mais tranquilo aqui, um com a camisa de Rei Leão, outro com a camisa de Star Wars, sendo que os dois definitivamente não estão nessa lista. Bom, esse foi um ano maravilhoso pro cinema, né? Só filmaços. E a gente vai fazer um pouco diferente dos outros anos, porque aqui a gente vai colocar 10 menções honrosas no final. Todos... Pra ver o nível da qualidade que foi esse ano. Exato, acho que todos esses filmes que ficaram de fora, pelo menos uns 4 deles estavam na lista e a gente acabou tirando. E todos eles eu acho que estaria na lista de melhores filmes do ano passado. Sim. Então, pra gente ver o nível que a gente tá, então bora pra lista. Em 10º lugar temos Midsommar de Ari Aster, filme bastante polêmico já pra começar essa lista aqui com nível lá no alto. Porque teve uma galera que amou de coração e também teve a outra que odiou de uma forma absurda, mas eu acho disparado o melhor filme de terror do ano, podemos dizer, né? Então já dá pra saber que não vai ter outro filme de terror na lista. Você fala que é o melhor filme de terror do ano porque você não assistiu um outro ainda que tá nessa lista, tem então esse fator. Aguarde, mas assim, é um filme espetacular, tanto na sua construção de tensão. Muita gente fala que não é terror, mas é porque ele não é um filme que vai te dar medo, você vai ficar assustado, mas é um filme que vai te deixar muito desconfortável. Não, e é impressionante como assistir de novo melhora ele absurdamente, porque agora você já sabe as coisas que acontecem, e você vê como o Ari Aster, ele brinca muito com o espectador de te mostrar absolutamente tudo que acontece de uma forma muito clara, e que é uma coisa que os filmes de terror acabam tentando esconder e não consegue. O Ari Aster, ele brinca muito com isso, é muito legal. E o nosso nono lugar está Dois Papas, o novo filme do Fernando Meirelles, que acabou, estreou agora há pouco na Netflix, e você pode falar mais, porque eu ainda não consegui assistir. O filme que foi a nossa última crítica de filme no canal, e é um filme simplesmente espetacular. A direção do Fernando Meirelles aqui é muito boa, como ela consegue trabalhar o mais grandioso quando tem que trabalhar, mas muito bem o íntimo dos dois personagens, e como o roteiro constrói bem demais essa relação dos dois, que são muito diferentes, e aos poucos a gente sente eles se aproximando, mas em nenhum momento de forma forçada pelo roteiro. Então a gente sente aquela relação crescendo muito bem e tal. É um filme que é sobre um tema religioso, só que consegue conversar muito bem com todo mundo, porque ele trata esses temas de forma universal. E sem dúvida, uma das melhores atuações da carreira do Jonathan Pryce, e uma baita atuação também do Anthony Hopkins. E em 8º lugar na lista temos Entre Facas e Segredos. Eu não gostei muito do título em português, não, né? horrível. Mas tudo bem, Knives Out, do Rian Johnson. Acho que por isso que eu vim com a camisa do Star Wars, né? Pra homenagear o Rian Johnson, que é um diretor que os fãs de Star Wars, boa parte deles odeia. Mas aqui, um belo filme dele, né? Mano, é simplesmente absurdo como ele constrói todas essa narrativa para fazer o espectador acabar trabalhando junto ali com o Daniel Craig, e é muito bom porque você tem algumas revelações que você fala, tá, ok, acabou, já entendi o que aconteceu, mas e agora? E aí ele dá uma reviravolta, ele vai dando reviravolta atrás de reviravolta, só que não são gratuitas, é tudo muito bem construído, é tudo muito bem dialogado, assim, o que cada personagem acaba atuando e agindo, então é absurdo, assim. E como ele controla muito bem também o ritmo, e como ele consegue construir aquela atmosfera dentro daquela casa. Aquela casa, ela traz um contraste muito grande com o externo, né? Sim. Até por parecer uma casa, sei lá, de séculos passados, assim. Então, é um trabalho técnico impecável, um trabalho de roteiro impecável, e como ele dialoga muito, ele faz até uma homenagem aos contos de Agatha Christie, ao mesmo tempo ele brinca um pouco com a função ali do detetive, aquele detetive mais caricato que lembra o Sherlock Holmes e o Poirot. Assim, é um filme extremamente divertido e bem feito, né? Exato. Em 7º lugar temos Era Uma Vez em Hollywood, um filme de um cara aí que a gente nem curte muito, nem conhece tanto, que é o Quentin Tarantino, que é melhor Tarantino do ano, não tem como. Essa é uma das críticas que eu mais me arrependo, porque reassistindo o filme eu gostei dele. Ele melhora muito mais do que quando eu fiz a crítica. A gente gostou bastante, mas a gente falava, não é um dos melhores filmes do Tarantino e tal. E reassistindo, eu comecei a achar um dos melhores filmes do Tarantino e uma das direções mais maduras dele. Ele se baseia muito nas influências
referências dele nos filmes anteriores, e aqui ele faz uma homenagem a todas elas, porque ele se sente mais maduro também em fazer esse tipo de homenagem, e tudo fica impecável. É absurdo assistir uma segunda vez, como você percebe alguns detalhes que você não tinha visto na primeira, e eleva a direção dele, é absurdo. Ele coloca a gente dentro daquela época, né? Faz a gente se sentir ali, e ao mesmo tempo ele brinca muito com a questão da seita do Charles Manson. A gente sabe o que aconteceu na vida real, e é aí que ele constrói muito bem a tensão. A gente não sabe o que ele vai fazer, até pelo histórico do que ele já fez nos filmes anteriores. E em sexto lugar, temos História de um Casamento, o melhor filme, sem dúvida, da carreira do Noah Baumbach, e aqui com duas grandes atuações também no Adam Driver e na Scarlett Johansson. É mais um filme da Netflix, a gente vai até fazer esse ano melhores filmes da Netflix no ano, depois em uma outra lista, porque é um ano incrível pra Netflix, né? Mano, foi simplesmente absurdo. E assim, 2 filmes espetaculares que estão nessa lista e que saíram em um mês. Assim, numa diferença de algumas semanas. E, nossa, esse filme é simplesmente impecável na questão do roteiro e de você, né, você sentir a dor daqueles personagens ali. O que eu mais gosto desse filme, do roteiro, é que ele não julga os personagens. Então, exatamente, a gente vê a relação dos dois, a gente percebe que nenhum dos dois estão errados. Ao mesmo tempo, os dois cometem erros, porque eles são humanos. E simplesmente chegou um momento da vida dos dois que eles não conseguem mais conviver junto, porque eles querem coisas diferentes. E ponto. E o nosso quinto lugar fica com o melhor filme de super-herói do ano, que é Coringa, do Todd Phillips, disparado, assim, um filme inacreditável de absurdo. É de super-herói? Tem muita gente que fala que não, por causa do formato dele. Eu acho que esse é um filme com cara dos anos 70, com cara muito de Scorsese. Mas com um personagem de quadrinhos. Isso, meio que enrustido em quadrinhos pra funcionar mais pro público e pra vender mais. E funcionou perfeitamente. Ele soube aproveitar toda essa visão criativa, essa visão que vem muito do Scorsese mesmo, e transformar isso no Coringa, e pra mim funcionou muito bem. Eu acho que acaba sendo até uma estratégia positiva pro cinema, porque você puxa público pra esse tipo de história, porque se fosse a mesma história, sei lá, o filme chama Arthur, e aí não chama público porque não é um personagem conhecido, as pessoas meio que iam descartar esse filme do cinema. É talvez a melhor construção de personagem do ano, e uma atuação brilhante, pra mim a melhor atuação do ano, do Joaquin Phoenix. E pra quem achou que não ia ter filme brasileiro nessa lista, achou errado. O quarto lugar é Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o melhor filme brasileiro do ano pra gente. Mano, disparado assim, não é à toa que o filme ganhou o prêmio do Carburador de Prata, deixa eu... Desculpa, eu tinha que falar isso. Não é à toa que, assim, o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles criaram uma narrativa simplesmente impecável dentro de uma realidade muito próxima nossa, assim. Então ele acaba sendo um filme muito brasileiro, ao mesmo tempo que ele não é muito brasileiro. É muito engraçado como ele brinca muito com esses contrastes e até uma temática do filme, e ele faz isso de uma forma... Os dois, no caso, acabam fazendo isso de uma forma extraordinária. Até por trazer a questão dos americanos e a questão dos brasileiros, Sim. a divisão no Brasil, e até o uso de armas e da tecnologia. Então é uma tecnologia num lugar onde as pessoas nem têm água, mas eles têm algumas tecnologias. Exato. E como ele brinca também com preconceito bastante. É uma sociedade fechada que você acha que ela tem uma cabeça mais conservadora, e quando você vê é um povo muito mais aberto, muito mais unido, e isso acaba também sendo um ponto de reflexão pro público. Isso é muito forte, é feito de uma forma muito poderosa, porque são personagens marcantes, numa narrativa marcante, numa ambientação marcante, e como isso torna um filme marcante. E como ele prepara todo o filme, aos poucos a gente sente que tem alguma coisa pra acontecer, e quando chega o ato final é simplesmente maravilhoso. E assim, quando a gente fala desse filme, só tem uma pergunta pra fazer, né? Você já assistiu Bacurau hoje? E o nosso terceiro lugar fica com mais um filme da Netflix, sim, O Irlandês, de Martin Scorsese, da mesma forma que eu falei do Tarantino. Esse também é o melhor Scorsese do ano. Todo mundo que acompanha o canal sabe que é o meu diretor favorito. Eu amei esse filme. Eu acho que os 3 primeiros filmes da lista são 3 filmes que estão entre os 10 melhores da década, sem sombra de dúvidas. Esse filme ele vai trazer uma narrativa muito mais lenta, com uma montagem que vai funcionar muito bem, e como vai construir um personagem, principalmente o personagem principal, que é alguém que vive a guerra ainda. Ele foi um ex-soldado e parece que ele vai continuar sendo um soldado pro resto da vida.
é um cara que vai estar sempre seguindo ordens. E como o Scorsese também, ele evolui como diretor e não glorificar mais a máfia, né? Existe uma questão de adaptação ali também por causa da idade dos atores, mas ele não tem mais essa coisa de tipo, é o cara que fura fila no restaurante. Não, ele mostra a dor das escolhas de cada um dos personagens, e é isso que dá peso na narrativa, é isso que faz a gente sentir muito aquela história deles. Eu acho que esse é um dos filmes mais inovadores de máfia pela simples abordagem, né? Não é a abordagem de alguém que vive a máfia, mas de alguém que já passou por aquilo, de alguém que envelheceu naquele lugar e vê que a velhice dentro daquele mundo não é tão gloriosa quanto parecia aos tempos de glória. E em segundo lugar, a gente tem um filme que não estreou ainda no Brasil, mas eu já tive a oportunidade de ver, e vai estrear agora na primeira semana de janeiro. Eu estou falando de O Farol, novo filme de Robert Eggers, protagonizado pelo Robert Pattinson e pelo William Dafoe. Você ainda não assistiu, né, Gui? Não. Tá na expectativa. É um filme simplesmente extraordinário, como ele vai construir uma narrativa bem diferente e vai para um terror bem psicológico. Então eu acho que é um filme que não vai agradar muita gente, e ele vai tomar o seu ritmo, vai enlouquecer aqueles dois personagens aos poucos, vai usar muito bem o ambiente para enlouquecer eles. É um negócio simplesmente impecável, com uma direção extraordinária, e para mim a minha fotografia favorita do ano. Ele fez questão até de gravar no local, então até o som ambiente, até como a trilha sonora vai funcionar. É um filme, assim, nota 11, não é nem nota 10. E o nosso primeiro lugar não poderia ser diferente. No caso, estamos falando de Parasita, do Bong Joon-ho, que né, não tem como a gente contestar Cannes, é simplesmente disparado o melhor filme do ano, na nossa opinião. Até assim. dá pra contestar Cannes quase todo ano, mas esse ano não. Dá. É um filme impressionante que, como o Bacurau fez também, consegue trabalhar muito bem vários gêneros e passar de um gênero para o outro com uma fluidez impressionante. Também as atuações compreendem muito bem o que o Bong Joon-ho tá pedindo, então tem aquele lado da sátira, mas também tem o drama, e como ele trabalha a questão social dos lugares, até na ambientação, como uma casa fica em um lugar elevado e a outra casa tá abaixo do nível da rua até, e a coisa mais alta naquela casa é a privada, pra gente sentir essa diferença. Só que ao mesmo tempo ele não vai ficar julgando também tantos personagens, ele vai deixar a narrativa fluir. Acaba sendo uma questão de que não é a culpa daquelas pessoas, mas sim da sociedade onde a gente vive. E a comparação com Bacurau é simplesmente justíssima, porque é um filme que traz esse equilíbrio de humor e tensão, mas fazendo uma crítica social e política absurda, assim, de fazer a gente mesmo parar, refletir, tipo, sentir onde a gente vive de verdade, que nós somos um tipo de pessoa totalmente diferente das outras e que existem milhares de pessoas sofrendo enquanto a gente tá aqui tranquilo. Então faz a gente ter esse peso um pouco na reflexão, e é muito importante ter um filme desse em pleno 2019. Só que ao mesmo tempo é um filme também engraçado, que vai ter um grande plot twist, vai trabalhar até o suspense muito bem. É um filme simplesmente impecável, o melhor da carreira de um grande diretor. E agora a gente vai começar as nossas 10 menções honrosas, indo mais ou menos em ordem do que a gente gostou mais e do que quase entrou na lista para o que ficou um pouco mais abaixo. O primeiro nome, Ave do Invisível, filme fantástico brasileiro. Depois, Dor e Glória, do Almodóvar, também outro filmaço que vai entrar forte no Oscar para melhor filme estrangeiro. Aí entram dois filmes de ação. O primeiro... Exato. O primeiro, então, Vingadores Ultimato, foi difícil eu tirar ele um pouco, porque ele tem esse peso de ter uma conclusão muito épica, de um planejamento de 11 anos, mas acabou que ele... né, tá ainda inferior a outros 12 filmes, como a gente mencionou aqui. Aí depois também tem John Wick, que é pra mim o melhor filme de ação do ano, que é Não, isso é simplesmente verdade. impecável, mais um belo filme do Chad Stahelski. E temos também Nós, do Jordan Peele, né, que também é um filme extraordinário de terror. Entrou e na como lista você que eu evolui, fiz de melhor filmes da década de terror. Mas não entrou dos melhores do ano. Mas não entrou no top 10 de 2019 pra sentir o peso do ano. Tem também Rocketman, que muita gente compara com Bohemian Rhapsody, mas é 1000 vezes melhor. Exato. Por conseguir quebrar um pouco aquela estrutura e ir pra um lado bem mais fantasioso, que combina muito com o personagem. E acho que o mesmo vale pro nome seguinte, que é Meu Nome é Dolomite, que ele pega um filme do Blaxploitation
e usa como se fosse um filme do Blaxploitation dentro do outro. Então ele se conversa muito com a época, com o que realmente aconteceu. É outro filme fantástico, com uma bela atuação do Ed Murphy. E também temos Doutor Sono, né? A continuação direta de O Iluminado, também uma direção do Flanagan absurda também. E essa coisa dele adotar bastante, brincar bastante com a fantasia, entender os personagens e o universo onde ele tá pisando. The Report também, que é um filme que tem uma pegada mais política e tal, que é muito mais uma bela atuação do Adam Driver. Pra fechar a lista tem também Little Woman, outro filme que estreia agora em janeiro, novo filme da Greta Gerwig, que também faz uma bela adaptação de uma história que já foi muito contada no cinema. Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E claro, comenta aqui pra gente a lista de vocês dos 10 melhores do ano. Porque essa é a nossa lista, não quer dizer que a gente esteja certo, então vocês podem Exato. começar comentar de vocês pra gente conversar, que é sempre muito legal. Uhum. Passa também no primeiro comentário pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!